Oi, pessoal, bom dia a todos que estão chegando. Nós estamos aqui com um pouquinho de desafio aqui. Bom dia, Bia. Você está me ouvindo? É que eu tô com um pouquinho de desafio aqui. A minha internet hoje tá bem lenta. Tô até com medo que eu já não vou conseguir fazer essa live aqui. Tá tudo bem aí? Tá tudo ok? Tá me vendo, ouvindo direitinho? Bom, vai tá tudo certo. Vamos lá. Então eu vou começar, né? Qualquer coisa aí, a gente... Tá ok então, Bia, obrigada, tá? Bia não, Bel, desculpa. Cismei que seu nome é Bia, desculpa aí, perdão. Bom, a frase de hoje que eu quero começar, iniciando essa live de hoje, é a seguinte: você não está errado, você não está quebrado. Você só precisa aprender a se conhecer um pouquinho melhor, certo? Muito prazer, sou Adriana Rodrigues, sou natural de Porto Alegre. Há 15 anos, aproximadamente, um pouquinho mais, que eu moro em Santa Catarina. Sou coach, tá? E hoje nós temos uma convidada aqui muito especial, uma colaboradora, mega blaster especial, para estar nos ajudando a entender um pouco melhor como a PNL pode te ajudar aí na sua vida, no seu dia a dia, certo? Mas antes da gente começar, vai lá, convida as amigas, os familiares, convida até as inimigas, tá? Pra gente poder fazer uma transformação muito maior na vida das pessoas, né? E quando eu falo de transformação, eu não tô falando de transformação aquelas de atores, né, que são de Hollywood, né? Eu estou falando de transformação aquelas pessoas comuns. É para esse vídeo, né? É para esse objetivo que nós estamos criando essa live. Pessoas comuns, como eu, como você, que está aí nos assistindo aí, nos prestigiando nesse momento, ok? Então, o que é? Vamos começar aí. O que é a PNL? A PNL nada mais é do que programação neurolinguística. Quando a gente fala de programação, a gente está falando de planejamento. E quando a gente fala sobre neuro, a gente está falando sobre nossa mente, o nosso cérebro, né? E quando a gente fala linguística, nada mais é do que a gente está falando sobre não apenas linguagem, mas sim hábitos, né, que a gente tem aí no nosso dia a dia. Então, o que é a PNL? É um planejamento que a gente faz na nossa mente para a gente conseguir mudar certos hábitos ou intensificar certos hábitos que a gente tem, né? Se um hábito é bom, por que não melhorá-lo, né? E se um hábito é ruim, por que não eliminá-lo de nossas vidas? Então é isso que serve aí, é isso que é a PNL, é uma programação da nossa mente. Como a PNL funciona então? A PNL ela funciona através, né, dos nossos, a gente muda o nosso modo de pensar, né, e elas vão gerar uns sentimentos diferentes dentro de nós, e esses sentimentos que geram dentro da gente, eles vão se transformar em ações, a gente vai acabar fazendo ações. E quando a gente faz essas ações, né, a gente muda essas pequenas condutas do nosso dia a dia, a gente acaba que, com o tempo, a gente acaba criando hábitos, né? Por exemplo, eu não tinha o hábito de acordar 5 horas da manhã, eu acordava lá pelas umas 7, 8 horas. Eu comecei a programar minha mente aos poucos, né? Programei ela para 6h30, depois para 6 horas, depois para 5h30 e agora 5 horas, que era o objetivo onde que eu queria chegar. Então, isso é uma programação que a gente faz, certo? E como é que ela pode nos ajudar? Eu gostaria de convidar a Bia, antes da gente continuar aí,
para aquela nossa colaboradora, que é a Bel Moreira, que ela é Master Coach, que ela falasse um pouquinho sobre como a PNL ajudou ela, né? Ali, aquele início ali da transição, do começo, bem do comecinho mesmo lá. Como é que foi essa virada de chave aí? A Bel tá podendo falar? Vamos ver aqui. Opa. Ver se eu já coloquei. Eu acho que creio que tinha me esquecido de colocar. Ver se está certo agora, está ok. Bom dia! Bom dia, tudo bom, amada? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus, na melhor Que, forma. que show! E aí? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, que você já está mais tempo do que eu nessa estrada, né, sobre PNL, e eu gostaria que você compartilhasse com a gente como foi a sua experiência através da PNL, como é que foi essa mudada de chave aí com você, né? Falasse um pouquinho aí. Sim. Para quem não me conhece, meu nome é Isabel Moreira. Iniciei como coaching em 2021 e desde então foi uma transformação incrível na minha vida. Eu conheci a PNL para o meu processo de emagrecimento, né? Então, eu comecei pelo emagrecimento, eu comecei pelo físico primeiro. E a mudança de mentalidade, ela veio justamente nesses detalhes, de mudar hábitos, de mudar atitudes, de mudar o pensamento sobre determinadas ações. Primeiramente, entender que é possível emagrecer sem esforço, sem se matar numa academia, sem restrições alimentares. Essa foi a primeira mudança da chave, entende? Porque para mim era sempre o oposto. Eu tinha que parar de comer, eu tinha que me esforçar demais, eu tinha que me matar para conseguir emagrecer. E eu não alcançava o meu resultado, porque quando eu chegava a um certo ponto, eu já estava tão exausta, tão esvaída de forças, que eu desistia. Então, quando entrou a PNL na minha vida, foi justamente essa mudança de conseguir resultados de forma mais leve e mais natural. Porque é algo natural você trabalhar a sua mente primeiro para que depois os resultados venham, né? E com isso Sim. eu eliminei 19 quilos, que já são, Oh, que assim, show! do meu processo de emagrecimento, já deu um pouco mais que a metade do que eu quero, né? Eu ainda estou em processo, eu ainda estou em transformação, porque quando a gente começa a mudar a mentalidade, a gente abre uma porta. E os Verdade. caminhos são variados, os caminhos são diversificados. Mas, enfim, a PNL é justamente isso que você falou no início. O planejamento sobre a sua mentalidade para a mudança de hábitos, né? Então, muitas pessoas imaginam assim, mas elas estão falando isso porque elas já são estudadas, já são pessoas que estão nesse patamar de mudança, de transformação. Gente, em 2021, eu estava do lado de lá. Eu ainda não conhecia. Então, um pouco mais de 2 anos, né? Pouco mais de 1 ano e meio, vamos pôr assim, porque ainda não fechou 2 anos. A transformação, ela vai acontecendo dia a dia. E depois que você começa, não tem como voltar atrás. É um caminho sem volta, mas é um caminho sem volta maravilhoso. Gostoso, Porque né? gostoso. 1% melhor cada dia virou o meu lema. Então, se eu analiso no final do dia tudo que eu fiz, que isso é uma ferramenta da PNL, você aprende a analisar, você aprende a se conhecer mais, você sabe o Sim, que que mudou em você naquele dia e o que que precisa ainda mudar, né? Então, exato. é isso.
Agradeço, Bia, né? Mas vou ficar te chamando aí, volta e meia, para te Theo, compartilhar aí. E é incrível, né, essa transformação. Eu também, eu estou num processo aí que ainda vai completar um ano, né? É bem recente. Então, por isso que eu comecei a live falando, é para pessoas comuns a PNL. Não é só para sim, artistas de cinema, é para pessoas realmente comuns. O que precisa, então, para fazer a PNL? Basta a pessoa realmente, né, querer ter a coragem para se transformar em ser uma nova pessoa, né? E eu creio é que o seja sair, isso, é o da sair zona do da zona de conforto. conforto, né? Exatamente. A pessoa ela tem que estar disposta a sair dessa zona de conforto. Isso é o mais importante. Ela tem que pagar Eita, né? o preço, né? Como a gente costuma brincar, né? Tem que pagar o preço, né? De uma certa forma de para ter aquilo, né? Sim, Ela eu ou paguei o preço e porque continuo pagando. e Adoro vale a pagar o pena. preço. Eu também, eu estou pagando ainda, né? E eu comecei na PNL justamente num momento muito difícil, né? Que foi na perda da minha mãe, né? Em 2020. Aí eu conheci a PNL, mas eu estava tão quebrada, que apesar de eu estar ouvindo, participando, né? De fazendo os cursos, aquilo não fazia impacto, né? Porque eu não conseguia programar, mudar aquela chavezinha, né, que a gente precisa. Foi um pouco desafiador, né? Eu não gosto de usar a palavra difícil, né? Eu gosto de usar a Porque não palavra é desafiador, difícil. né? É desafiador, É, né? Então, assim, exatamente. foi muito desafiador essa mudada de chave, porque a minha mãe era uma pessoa muito amiga, muito próxima. A gente era muito mais do que mãe e filha, né? Eu queria muito que muitos filhos tivessem, desculpa, a oportunidade de ter uma mãe como eu tive, né? Então, e quando eu comecei, eu fiquei pensando, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, porque eu precisava daquilo para mim. Então, eu via, mas na PNL, eu procurei para mim a minha tábua de salvação. Então, quando eu consegui me programar, né? E até tem uma historinha que o nosso mentor contou uma vez, e eu disse, poxa, eu nunca tinha tocado nisso dessa forma como ele comentou. Mas eu tinha vivido aquilo. Foi uma experiência que eu tive dentro do avião. Eu estava saindo de Porto Alegre para São Paulo, numa viagem, e quando eu entrei num avião, a aeromoça falou uma frase, mais ou menos, que dizia assim: se algo acontecer com o avião, máscara de oxigênio vão cair, né? E você primeiro coloque a máscara em você, né? Para depois colocar na pessoa que está próxima, que precisa, ou até mesmo na criança de colo que está ali. Aí eu queria saber, aí de vocês, quem faria primeiro o que a aeromoça está pedindo? Colocaria realmente a máscara de oxigênio em você? Ou você colocaria primeiro a máscara de oxigênio na pessoa que está do seu lado precisando? Por exemplo, eu na época tinha uma filha, né? E ela era bebê. Eu pensei comigo que eu colocaria primeiro nela, né? Seria primeiro nela, depois em mim. E deu acaso que naquele momento estava viajando uma mãe que tinha uma criança de colo, do outro lado do corredor, na mesma fileira que eu. E ela levantou a mão, chamou a aeromoça e disse: olha, desculpa, mas eu vou colocar a primeira massa de oxigênio no meu filho, que ele tem 6 meses. E com maior paciência, com maior carinho, a aeromoça se inclinou um pouquinho para falar com aquela mãe e disse: eu até entendo, eu até compreendo, né? Que você, como sendo mãe, faria isso primeiro. Mas eu, conhecendo o porquê, né, eu colocaria, e amando meu filho do jeito que eu amo, eu colocaria primeiro nele. E aí ela fez aquela coisa que a gente costuma fazer, né? O se, né? E vamos supor, mãe, se a mãe coloca primeiro nele, né?
e a mãe não tem tempo de colocar a sua máscara de oxigênio. A mãe desmaia, e o que a criança vai fazer? Ela não está acostumada com aquilo ali, ela está tumultuada com os seus sentimentos, nervosa, né? Confusa com tudo que está acontecendo, e ela tira a máscara de oxigênio. Né? O que vai acontecer? Né? Aí ela disse assim, agora imagina se você, mãe, coloca primeiro em você, né? Aí você vai colocar a primeira máscara de oxigênio em você. E depois você tem toda a calma, toda a sabedoria para acalmar o seu filho, porque ele vai estar estressado, ele vai estar no extremo do estresse dele. Então, a PNL, ela foi isso para mim. O que isso tem a ver, né? A experiência do avião com a PNL. A PNL é isso, é a nossa máscara de oxigênio, que a gente coloca primeiro na gente. Então, quando eu percebi que eu estava colocando a máscara de oxigênio em mim, eu percebi muita coisa legal que começou a acontecer em minha volta. E o mais extraordinário é que eu não fiz grandes mudanças. Foram mudanças pequenas, foram muito pequenas. Mas é que nem a nossa colega Bel falou, é 1% ao dia. Então, foi somando aquele pouquinho. E hoje, quando as pessoas falam comigo, elas dizem, nossa, Adriana, como tu tá diferente. E ainda bem, né? Ainda bem que eu tô diferente, né? É sinal que eu tô melhorando a cada dia. E essa é a minha proposta com a PNL. Minha transformação. Cada dia melhor. Quando é que eu vou parar de usar a PNL? Nunca. Porque é algo fantástico. Ela só tem a acrescentar em nossa vida. Para quem é a PNL? A PNL é para qualquer um. Não tem crença, não tem idade, não tem sexo, né, gênero, não tem nada disso. Ela simplesmente é para todas as pessoas que, e realmente, como eu falei no princípio, que estejam realmente querendo ter aquela real transformação. Ela é uma coisa muito simples, né? Quando a gente fala geralmente PNL, a gente pensa, né, vai, é um bicho de 7 cabeças, mas não, é uma questão muito simples. Existe muitos profissionais da área aí, muitos bons, né? Que a gente sabe aí, que tem muitas ferramentas também na internet aí, que a gente pode estar pesquisando, tem muita coisa boa, né? Mas eu costumo dizer, né, aqui em casa, que a gente sozinho, a gente chega mais rápido, né? Mas acompanhado, a gente vai muito mais longe. E nós, quando trabalhamos, optamos por essa profissão, eu sou professora formada, eu sou formada em psicopedagogia, mas eu não quis exercer a minha profissão. Aí eu passei para a área da beleza. Aí que eu não gostei da área da beleza. A área da beleza era muito satisfatória para mim, que eu gostava do que eu fazia. Mas quando eu percebi na área da PNL, puxa vida, que deu aquela viradinha de chave, foi, a PNL fez isso comigo. Quantas pessoas eu estou deixando de ajudar, né? Quantas pessoas eu estou deixando aí que eu posso somar na vida delas muito mais do que nessa área. Então, eu passei a trabalhar com a PNL para poder ajudar o maior número possível de pessoas, né? Mas pessoas comuns, como eu, como a Bi, né? Como a Bel, como tantas outras que estão por aí, né? Então, assim, isso é transformador, isso é gostoso, né? Então, a gente, creio que é uma coisa, assim, muito transformadora, muito legal, né? Da gente estar passando, né? Dividindo, compartilhando. E a gente, quanto mais a gente divide, quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende, mais a gente quer aprender, né? Para poder se transformar. E a questão não é a transformação do outro, né? Nunca vai se tratar do outro, sempre vai se tratar da gente, né? Em quem a gente quer se tornar. E quando a gente se transforma verdadeiramente, a gente consegue transformar o nosso ambiente, né? Esse tempo aconteceu algo engraçado e que uma situação que muitos podem dizer, ah, tá aí debochada, né? Mas não é questão de deboche. Eu comecei a levar a vida mais leve,
aconteceu uma situação de extremo, que me levou no extremo, e eu simplesmente comecei a cantar uma música, né? E a gente começou, e eu comecei a rir do que eu estava cantando, né? Mas não por causa de conta de um deboche, não era isso que eu estava fazendo. É uma questão realmente de fato de estar ali, de estar, que eu tinha realmente conseguido virar aquela chave. Eu estava levando com mais humor aquela situação que em outra época eu estaria deprimida, estaria chorando, estaria em cima de uma cama, né? E aí eu comecei a sorrir, né? Para minha nova versão. E eu comecei a gostar disso, né? E Eu às vezes a acredito que pessoa Eu fala acredito que dela. nesse momento que aconteceu isso, você percebeu que você realmente mudou, né? Porque muitas Exato, pessoas, elas me perguntam assim: "Ah, tá, eu estou aplicando, mas quando eu vou saber que eu mudei?" Você só vai saber que você mudou quando você mudou. Esse é o mais exato. encantador da PNL. Você vai fazendo, você vai trabalhando, você vai se planejando e você vai mudando. Mas as pessoas vão te dar o seu retorno, entende? Você vai perceber no seu relacionamento, você vai perceber no decorrer dos seus dias, a serenidade com a qual você às vezes lida com com determinados problemas, determinadas situações. A gente não usa muito essa palavra problema, são situações do dia a dia que acontecem, né? Porque a gente foca na solução, a gente Exato. foca na mediação daquilo ali. Então, a gente aprende a ver o outro lado da moeda. A gente para de ver a moeda só do lado que prejudica, só do lado que nos coloca como vítimas, só do lado que. Vou dar um exemplo. Ah, o mundo está todo contra mim. Aí você começa a ver o que você pode fazer para mudar este mundo, entende? É, Então, a PNL, quando você aplica, coloca em prática, ela vai te transformando. E é uma transformação que te transborda. E no momento que transborda, você tem que levar para outras pessoas, porque você não quer mais que fique só com você. Você quer aquilo para outra pessoa também. E isso é a melhor coisa que pode acontecer, porque a gente aprende muito, igual a Drica, né, a Adriana falou, quando você está caminhando sozinho, quando você está indo sozinho, é como se você aprendesse 5% do que você poderia aprender do 100%. exato. Quando você começa a compartilhar, você vai subindo nessa pontuação, nessa graduação. Quando você compartilha, quando você resolve levar esse conhecimento a outras pessoas, você aprende muito mais. Você vai aprender os 95% que faltava. É como se você tivesse numa superfície e começasse a aprofundar no que você é capaz, no que as suas habilidades vão te dar possibilidade. Então é isso, não tem como você guardar mais só para você. Não Não. tem. E E o se mais. trata também de crenças, né? Que a gente, isso é Sim, assunto de outra live, né? Crenças, os sabotadores, né? sim. Como aprender a traçar objetivos, né? Isso aí são tudo temas que fazem parte da PNL, mas se a gente fosse falar aqui, nossa, e o dia inteiro a gente não falava tudo, né? Não tem como. Não tem É como. muita coisa. Mas essa vai ser a primeira de muitas lives, eu tenho Ah, com certeza certeza, disso, né? A né? gente tendo, né, que nem o nosso colega fala, né, o nosso mestre, a gente, a águia anda com águia, né? Então a gente tá aí. E é a lei do ganha-ganha, né, Adriana? Isso. Ele Você só nos tem a ganhar. passou, ele compartilhou, né? E quando a gente fala no ganha-ganha, muitas pessoas acham assim, acreditam assim, nossa, estão ganhando de dinheiro, então, né? Não, gente, não se trata disso. O A ganha-ganha, quando a maior gente fala, riqueza é o conhecimento, né? A maior e, riqueza de todas é o conhecimento, com certeza. né, e uma coisa que eu aprendi muito, assim, que é muito importante, muito marcante na PNL, é que ninguém pode dar aquilo que não tem, né? Então, um dos mandamentos do nosso Criador é o qual? Amarás Deus a todos, sobre todas as coisas
E o segundo maior, Jesus Cristo mesmo fala, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a pergunta é, como é que eu posso amar meu próximo se eu não amo a mim mesmo? Como eu posso conhecer o meu próximo se eu não conheço a mim mesmo? Né? Então, são coisas assim que a PNL faz com que a gente reflita, que a gente encontre o nosso eu lá dentro, né? Profundamente lá mesmo, né? A gente possa conhecer o nosso eu, né? E isso é muito bacana quando a gente consegue realmente ali estar se conhecendo, colocando em prática, porque eu aprendi uma coisa com a PNL: conhecer e não fazer é o mesmo que não saber, né? Não basta tu conhecer, você tem que aplicar, você tem que agir, você tem que fazer, né? Você tem que sair da sua zona, que nem a Bela falou, né? Tem que sair realmente da zona de conforto. Não dá para ficar na zona de conforto. Porque para você conseguir algo diferente, o que você não está fazendo, mas se você fizesse, faria toda uma diferença na sua vida daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. E o Né? mais incrível, né, Adriana, que quando a gente faz essa pergunta, o que que eu não estou fazendo para me transformar? Porque é um questionamento que vem, né? A pessoa, quando está na zona de conforto, ela sabe o que ela precisa fazer para mudar, para sair dali. Ela não tem, às vezes, o estímulo necessário, a força de vontade, coisas que, com certeza, você vai trabalhar isso em outras lives, com certeza. Os sabotadores, a procrastinação, são temas assim que a gente vai descobrindo, porque quando você entra num autoconhecimento, você vai descobrindo tudo aquilo que você precisa mudar em você. E o mais interessante é que a resposta está dentro da gente. A gente não precisa E buscar a tudo. resposta fora. A gente busca conhecimento fora. Mas as respostas para os questionamentos que nós fazemos da nossa vida, quando a gente começa a refletir, ela está dentro de nós. A resposta está em nós, né? E aí você vai atrás de conhecimento para conseguir sair daquela zona de conforto. A gente fala zona de conforto, gente, porque realmente a gente se vê numa posição parada, estagnada, né? Quando a gente está nela. Não é? Eu tenho E nem sempre ela é confortável, né, Adriana? nem Tem muitas vezes que ela é sempre. dolorosa e a pessoa continua ali dentro, entende? E isso é situações assim que levam as pessoas, às vezes, a se baquear. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo que acontecia na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista. Então, para mim, tinha que sair tudo perfeito, porque senão não era o que a Isabel faria. Então, quando eu via que eu não ia alcançar o perfeito, o que eu fazia? Eu simplesmente abandonava e não fazia. Eu preferia ficar ali na zona de conforto para não me aventurar, porque eu sabia que às vezes eu não ia dar conta, do que me aventurar um pouco e ver qual resultado sairia daquilo ali. E foi uma das Exato. coisas que mudou em mim. Essa questão, a procura da perfeição. Nós somos humanos e sempre procuramos o perfeito. Exato. Mas nós somos seres imperfeitos. Como que nós vamos alcançar a perfeição? Né? Sendo que talvez ela nem Melhorando pertença a esse e mundo, né? A isso. perfeição. Melhorando sempre um pouquinho cada dia. Mas sempre vai ter Exatamente. algo a melhorar. A Então, aprender, né? essas pessoas que às vezes está lá 880, por exemplo, tem que entender essa questão que, vamos colocar, né, na minha crença, por exemplo, o mestre maior, Jesus Cristo, ele não conseguiu agradar todo mundo e ele era perfeito. Imagina eu, Reles Mortal, Isabel, se eu vou conseguir. Eu vou Né? fazer o meu máximo. Eu vou fazer o meu máximo. Mas se eu não alcançar o objetivo final, tá tudo bem, eu fiz o meu máximo. Então as pessoas precisam entender muito isso. E isso a gente consegue entender cada vez mais com a PNL.
porque ela vai libertando a gente das crenças que nos limitam, né? Que eu tenho certeza que a Adriana vai trazer essa questão das crenças em outra live pra gente. Com certeza, porque as crenças, né? Eu aprendi que as crenças são as histórias que a gente conta pra gente, né? Então, eu tenho um genro, né? E ele sempre fala, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quero. Né? Então, é mais ou menos isso, né? Brincadeiras à parte, mas é mais ou menos isso quando a gente se lida com crenças, né? Dependendo de algumas crenças que a gente tem, a gente acaba que se posicionando ali, né? Não, a culpa não é minha, imagina, a culpa é do fulano, né? Isso também é coisa para a gente falar em outro momento, né? Que é bastante, como eu disse, PNL é um leque de coisas, né, muito bacana, muito incríveis para a gente estar aprendendo, né, no Sim. nosso dia a dia e né, aplicando. Eu acredito que para hoje, por ser uma live introdutória, a gente pode deixar para as pessoas uma ferramenta tipo assim: analise, reflita. Você realmente está fazendo o seu máximo cada dia? Se a E sua lembrando que resposta, se a né, sua só resposta para for pegar o não, ganchinho aí, né? Você tem muito a transformar na sua vida. Se a sua resposta para essa pergunta, eu estou realmente fazendo o máximo que eu posso todos os dias? Se a sua resposta for não, você tem muito a transformar na sua vida. Já pegando é. o gancho aí, lembrando que o meu máximo não é o mesmo máximo da Bel. Cada um tem o seu máximo, certo? Então, o que para Bel, de repente, em mim, parece que eu estou dando meus 20%, para mim, é os meus 200%. Eu estou indo muito mais além do que o esperado. Então, para cada um fazer essa pergunta e refletir bem, porque cada um tem a porcentagem, o seu máximo. Está tudo bem. Eu, quando eu comecei na PNL, se eu dava 2% por dia, 1% por dia do meu melhor, era muito. Mas imagine o seguinte, se você está fazendo 1% ao dia do seu melhor. Um ano tem 365 dias em média. Então, você vai ter mudado 365% durante um ano, a média. Isso fazendo o teu 1%. E eu costumo dizer, né, que como eu estou aplicando isso, eu costumo, quando a pessoa chega no final do ano, eu me apresento novamente para ela. Né? Muito prazer, sou Adriana, né? Sou Adriana Rodrigues. Aí a pessoa fica me olhando, mas eu já te conheço? Não, tu conhecia a Adriana do ano passado. Né? Principalmente a pessoa quando faz muito tempo que não me vê, né? Então eu costumo fazer essa brincadeira. E realmente é isso, né? A PNL. É transformar-se aos pouquinhos. Então o exercício que eu gostaria de deixar com vocês é um convite para vocês fazerem, que eu acho que vai ajudar bastante, né, vocês. E é um exercício que eu faço na minha vida. Vocês escolhem um objetivo que vocês querem alcançar, seja levantar mais cedo, seja levantar e arrumar a cama de vocês, seja o que for. Tá? Uma coisa simples, do seu dia a dia, uma coisa que você sabe que você vai fazer, certo? Aí você vai escrever à mão, ou, sei lá, no seu espelho ali, fazer um cartazinho, como você quiser. Você vai escrever a seguinte frase: eu decido, eu quero, eu posso, eu mereço, eu me perdoo, eu me amo e eu sou grata. Então, vamos supor que você quer emagrecer, você quer sair, vamos supor, está no 90 quilos, né? Você quer chegar a 80. Então, você vai dizer essa frase: eu decido eu decido emagrecer 10 quilos, né? E de 90 a 80, 10 quilos. Eu quero emagrecer os 10 quilos. Eu posso emagrecer os 10 quilos. Eu mereço emagrecer os 10 quilos. Eu consigo emagrecer os 10 quilos. Eu perdoo porque eu estou com os 10 quilos a mais. Eu sou grata por
o meu corpo, né, conseguir eliminar esses 10 quilos. Eu me amo, mesmo estando com os 10 quilos a mais, mas eu posso fazer o meu melhor e eu vou chegar aos 80 quilos. Então, eu acho que isso cabe. Eu coloquei um exemplo como emagrecimento, porque é um processo que eu e a Bia ainda estamos passando. A Bia não, desculpa, Bel, né? É que a gente está passando, né, Bel? De emagrecimento. Então, eu creio que seria isso, né? E reforçar a frase que a gente começou no começo. Ninguém está errado, ninguém está quebrado. Você só precisa aprender como você funciona, né? Eu acho que isso é... Se você pegar isso dessa live toda, né, aqui que a gente passou aqui, ó, esse tempo com vocês, eu acho que você já consegue aí dar uma pequena virada aí de chave, né? É entender que você não está quebrado, você funciona perfeitamente, você não está errado, você tem o seu você tem o seu ponto de vista, você tem a sua opinião, né? Você tem o seu mapa. Olha quanta coisa, né, que a gente tem dentro da PNL, né? Então é muita coisa mesmo. Então você só precisa realmente se descobrir. E o coaching, né? O processo de coaching, ele é isso. Ele vai te tirar de onde você está para te levar onde você quer. E no meio desse processo existe um profissional chamado coach, como a Bel e como eu. A gente trabalha nessa área ajudando. A gente procura, né, Bel, facilitar o máximo que a gente pode, né, a vida das pessoas para chegarem lá, para terem os mesmos resultados que a gente, ou resultados até maiores que a gente já teve até o presente momento, né? Sim. A gente ajuda a pessoa a ter a clareza que ela precisa, porque às vezes a gente sozinho a gente não tem essa clareza, né? E numa sessão de coaching é justamente para isso, para possibilitar que a pessoa encontre essa clareza que está dentro dela. Mas às vezes a pessoa está tão obscura ou tão preocupada com as situações que vão acontecendo que ela não consegue focar nos resultados, nas resoluções, nas pequenas conquistas. E é isso que a gente acaba ajudando a pessoa, né? É. Eu Pode gostaria de falar. agradecer imensamente o convite, tá, Adriana? Foi Nossa, maravilhoso eu que estar com você aqui agradeço. hoje. Eu tenho certeza que essa live é a primeira de muitas que você vai fazer no seu perfil. E nessa área de desenvolvimento humano, você tem muito a acrescentar na vida das pessoas. E as pessoas vão começar a chegar, porque é isso que você está vibrando, né? Para o universo, de estar trazendo essa transformação de vida das pessoas. E cada pessoa que chegar, eu tenho certeza que é uma transformação que vai acontecer na sua vida também. Parabéns pela A gente, iniciativa, gratidão. parabéns por todas as suas conquistas até aqui e gratidão mesmo pelo convite, tá bom? Imagina, eu que agradeço, Bel. Desculpa aí que eu estava toda hora trocando teu nome. Não sei por que cismei que você é Bia, tá? Perdão aí. Né? E realmente, a gente... essa parte, né, de transformação, né, por que eu, aos 50 anos, resolvi mudar de área? Eu podia continuar lá, ter a PNL só para mim, né? Mas por que realmente eu não quero? Porque eu percebi que é algo que eu posso levar para as pessoas comuns. Pessoas como eu, pessoas como muitas pessoas, né? E mostrar para elas que é um tema para outra live também, sobre emagrecimento após os 50 anos, né? Ou após a menopausa também, né? Então, assim, tem muita coisa realmente para a gente estar vendo aí, para a gente estar falando, para a gente estar compartilhando aí com você. Espero realmente que vocês tenham gostado. E quem tiver alguma dúvida ou quiser saber mais alguma coisa, né, sobre PNE, pode procurar a mim ou a Bia aí no direct dela também, que ela vai ter o maior prazer aí, né, Bia, para poder estar esclarecendo qualquer dúvida, né? Com certeza. Nós falamos?
ou não falamos? Agora a Bia pensou, né? O quê? Vamos dar os presentes ou não vamos dar o presente? Vamos, né? Sim, sim. Vamos dar os presentes para eles. Será que eles querem? Nós estamos aqui com a Carla Galdino, que ficou até o final da live, né? Eu não sei se Sim. você vai sortear por quem passou pela live ou se vai sortear, dar, né, para quem ficou até o final. E para mim, tranquilo. Não, vamos dar para ela, tá? Uma sessão, tá? Aí ela pode depois entrar em contato, ela fica à vontade para escolher uma sessão ou comigo ou com você, tranquilamente, Sim, né? Que deixa ela escolher aí, já que ela ficou nos prestigiando aí até o final, sobre uma sessão de coach, tá? Então sim, depois será ela um entra em prazer. contato, tá? Será É uma um sessão aí de prazer, coach para estar ajudando, certo? com certeza. Então eu agradeço a Bel mais uma vez, muita gratidão mesmo por tudo, pelo carinho, pela paciência, né? Por tudo, né? Que até agora. Espero realmente que eu e você possamos estar aí fazendo outras lives, né? Juntas, né? Que nem eu comentei antes sobre uns projetos que eu estou fazendo. Eu espero contar com a sua parceria para esses novos projetos, né? Que a gente possa realmente somar valores, porque que nem a gente comentou ontem, né? Que a gente estava conversando, sobre que nessa área de não existe concorrente, né? Existe colega, né? Para a gente somar e não dividir valores, né? Que a gente possa estar aí somando. Eu agradeço do fundo do meu coração por ter participado e também a Carla Galdino aí está aí com a gente aí até o final aí da nossa live, certo? Sim, Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a Bia, com a Bel, ó, a Bia de novo, com a Bel ou comigo, tá bom? Um beijo no coração de vocês aí, tá? Tudo de bom. gratidão. Bom dia a Gratidão. todos. Bom dia a todos. Peraí, vamos ver aqui. Xizinho e Isso, compartilhar. só que para mim não apareceu. Não Compartilhar. tem xizinho? Não, você vai no xizinho, depois vai Sim, aparecer para você o compartilhar. eu apertei Xzinho e tem aqui. Tem Encerrar a certeza de live. Isso, você vai ter encerrar o certeza. vídeo.